Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor para todos, amém? Sou o pastor Rubens Lima, aqui do canal Verdade Absoluta. Vou gravar mais um vídeo aqui, um vídeo rápido, né, para explicar uma dúvida de um inscrito, muito boa, uma dúvida muito interessante, né? Uma confusão que gira em torno de uma interpretação errada. E como Jesus mesmo disse, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento, errais por não conhecer as Escrituras, enfim, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que o YouTube possa recomendar novos vídeos para você. E não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal e compartilha esse vídeo para que outras vidas venham alcançar a verdade. Amém? Irmãos, é o seguinte, nesse vídeo eu quero tratar de um assunto. Um inscrito me perguntou ele me fez a seguinte afirmação. Ele falou assim: pastor, é verdade que orar na madrugada é o melhor horário para se orar? Deus atende melhor as orações na madrugada, mediante a Provérbios capítulo número 8, versículo 17, que eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Amém? Eu vou ler aqui só esse versículo mesmo, né? E aí ele me perguntou, né? Me fez essa pergunta, se é verdade que a oração da madrugada ela é melhor do que uma oração qualquer outro horário do dia. Irmãos, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Até então, irmãos, porque se nós acreditarmos que a oração da madrugada ela é melhor, por alguns fatores, nós automaticamente limitamos a Deus, né? E aí a gente já ouviu várias piadas, né, de pessoas falarem, né, brincarem dizendo que de madrugada o fluxo de oração é menor, né? Então Deus consegue controlar melhor, ouvir melhor as orações. Irmãos, isso é uma aberração, né? Isso é um cúmulo, né? Então, primeiramente, irmãos, vamos entender. Eu sempre venho falando, né, nos outros vídeos eu também já falei, e eu vivo falando nos vídeos, para vocês tomarem, pelo amor de Deus, tomem cuidado com a tradução bíblica que vocês estão usando, né? Eu, por exemplo, tenho essa Bíblia, minha Bíblia é uma Bíblia, é aplicação pessoal, eu tenho ela há 15 anos, desde quando eu me converti, me comprei logo no começo da minha conversão. Ela tem uma tradução muito boa, por ser uma Bíblia mais antiga, ela tem um estudo consideravelmente, no rodapé ela tem um estudo bom, porém ela ainda traz alguns equívocos, né? Estou dizendo na questão de tradução, viu, irmãos? Não estou dizendo que a Bíblia Sagrada, ela tem, como é que fala? Ela existe erros, não, a palavra de Deus não existe erros. Então, nos outros vídeos eu venho falando, né, e vou falar aqui nesse vídeo de novo, para você tomar muito cuidado com a tradução que você compra. Irmãos, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles foram escritos nas línguas originais. No Antigo Testamento foi usado o hebraico, e no Novo Testamento foi usado o grego e algumas passagens em aramaico, né? Então, quando a Bíblia ela foi traduzida para a nossa linguagem, no caso do nosso português, vou falar aqui da nossa língua, para a nossa Vulgata Latina, o que acontece, irmãos? Nós sabemos, para quem estuda hebraico, né, grego, outras línguas, existem muitas palavras, irmãos, por exemplo, no hebraico, que não tem tradução para o português. Não tem, irmãos. Então, imagina o tradutor, né, ele vai traduzir a Bíblia do hebraico para o português, vamos se dizer assim. Vou logo dar um salto aqui, né? Primeiro foi traduzido para a Septuaginta, né, a versão dos 70, e posteriormente veio para a nossa Vulgata Latina. Então, vamos lá. Vamos supor que o tradutor, ele quer traduzir uma palavra do hebraico que não tem no português, não tem na nossa língua. Então, olha a dificuldade que ele enfrenta, né, para poder fazer essa tradução. Então, meio que ele faz? Ele meio que tem que adivinhar, irmãos. Ele tem que estudar muito o contexto para ele colocar ali uma palavra parecida, ele tem que identificar realmente o que está acontecendo ali, para poder empregar uma palavra na sua tradução, né? E aí o problema maior é que muitas das vezes eles colocam palavras para poder identificar algo que eles perceberam na linguagem original, na língua original, no grego ou no hebraico, mas aí eles trazem um grande problema. E o maior problema, irmãos, o maior problema dessa passagem é, no original não existe a palavra madrugada. Eu não tenho agora aqui eu tinha uma
uma cópia do original aqui, né? Para mostrar para os irmãos, eu não tenho. Mas você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar em vários lugares. Se eu não me engano, meus irmãos, a Bíblia de Jerusalém, se eu não me engano, a cópia que eu tinha foi tirada da Bíblia de Jerusalém. Eu perdi muitas fotos no meu celular, eu não tenho como mostrar para os irmãos agora, tá? Mas se você quiser, você pode pesquisar depois. Então, essa palavra madrugada não existe. No original está escrito exatamente assim: eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. Somente isso. Eu já vi pessoas brigarem, irmãos, eu já vi crente brigar porque ele ora de madrugada e o outro não ora de madrugada, né? Isso é um comportamento farisaico, né? Os fariseus eram assim. Quer dizer, os fariseus ainda são assim, né? Porque nos dias de hoje ainda existem fariseus. Existem pessoas com comportamentos farisaicos. O que é um comportamento farisaico? É um comportamento hipócrita, né? O que os fariseus faziam, por exemplo, só um exemplo de hipocrisia farisaica. Eles jejuavam, né? Para todo mundo ver que eles estavam jejuando, ficavam com cabeça triste, né? Abatida, enfim, né? Para poder mostrar para as pessoas que, nossa, eu oro, eu faço jejum, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, infelizmente, nos dias de hoje também tem os fariseus, né? Então já começa por aí, irmãos. Essa palavra madrugada não existe no original, né? E se a oração da madrugada fosse melhor do que qualquer outro horário, é o que eu falei no começo do vídeo, nós limitaríamos a Deus. Então, na verdade, irmãos, eu também não estou com esse vídeo, não quero causar nenhuma polêmica, não quero dizer para você que você não deve mais orar na madrugada, que você não deve mais fazer outras coisas. Não, até então, porque eu particularmente, algumas vezes eu durmo, né, tarde e gosto muito de orar na madrugada também, certo? Mas isso não significa que a oração da madrugada é melhor do que qualquer outro horário. É a mesma coisa a pessoa falar assim, pastor, pode orar em pé? Pode orar deitado? Né? Irmão, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar de ponta cabeça, você pode orar tomando banho, você pode orar do jeito que você quiser, irmão. Do jeito que você quiser, você pode orar. Esses dias me fizeram uma pergunta muito interessante, né? Uma pessoa me perguntou se podia orar, ela estava, acho que sem roupa, estava nu, se ela podia orar nu, né? E aí eu respondi para ela assim, você pode orar do jeito que você tiver. Porque quando Deus olha para nós, irmãos, quando Deus olha para o ser humano, Deus não vê a gente vestido, né, de roupas, né? Para Deus, todos nós estamos nu, né? Para Deus isso não importa, irmãos. Você acha que uma roupa, por exemplo, vai cobrir a nossa nudez diante de Deus? Isso é impossível, né? Então não importa para Deus se você está nu ou se você não está nu, se você... Aí as pessoas falam assim, né? Não, pastor, mas isso é uma questão de reverência, né? Como eu já vi várias coisas, por exemplo, uma irmã uma vez chegou para minha mãe e disse para minha mãe que ela não podia orar virado as costas pro altar do templo. Eu não vou falar da igreja, irmão, porque a igreja somos nós, tá? Pro altar do templo. Não pode, porque você está virando as costas para Deus. Olha que absurdo, irmãos. E essa mesma irmã disse para minha mãe que quando ela fosse orar, por exemplo, com uma garrafa de água, ela tinha que deixar a tampa da garrafa aberta, porque senão a unção não entrava dentro da água. Para vocês verem, irmãos, o que a falta de conhecimento faz. A falta de conhecimento, ela escraviza a pessoa, entendeu? Ela aprisiona a pessoa. Aí, quando Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele estava falando que você seria liberto dessas coisas também. Da religiosidade, porque a religião é boa, viu, irmãos? A palavra religião vem do latim religare, né? Se você desliga uma tomada e você vai ligar novamente, você religou aquela tomada. Então o pecado, ele nos desligou de Deus. E através de Jesus Cristo, nós fomos religados através da religião. Isso é religião, irmãos. Tem gente que tem medo até de falar a palavra religião, né? Porque na cabeça das pessoas já foi colocado, já foi inserido no nosso contexto que a religião é um fanatismo, é coisa de fanático, né? E na verdade a religião ela serve para nos aproximar de Deus, para nos religar a Deus. Então assim, como eu falei, eu não quero com esse vídeo dizer para você, não, a partir de hoje não precisa mais orar de madrugada. Não é isso, irmãos. Eu só quero que você entenda, tá? Eu só quero que você entenda que a oração de madrugada não é melhor do que a oração do meio-dia. Não é melhor do que a oração das 3 horas da tarde.
Não é melhor do que a da oração das 8 horas da noite e nem das 6 horas da manhã. Não tem diferença entre horário. A luta espiritual, irmão, você vai ter orando de madrugada, orando de tarde, orando de manhã, orando à noite, qualquer horário que você orar. Aí falam assim, né? Muitas pessoas já falaram assim, não, mas é porque de madrugada é um sacrifício em você ter que acordar de madrugada para você orar, né? Irmão, sacrifício para orar é a qualquer momento. Tem gente que não ora nem de dia, a gente sabe disso. Não ora nem de dia. Eu, por exemplo, irmãos, eu trabalho autônomo, então eu não tenho horário certo para chegar no meu trabalho. Mas tem pessoas que, por exemplo, acordam 5 horas da manhã para trabalhar, e se ela acordar 3 horas da manhã, por exemplo, para ela orar, o que vai acontecer com ela? Ela pode perder o sono. Como eu já fiz muito isso quando eu trabalhava registrado, eu acordava na madrugada quando eu não tinha esse conhecimento, acordava, perdia o sono, não conseguia dormir mais, tinha que trabalhar, e trabalhava o dia inteiro com sono, trabalhava com moto, imagina, trabalhava pilotando moto, nessa época trabalhava como motoboy, né, eu sou de São Paulo, e corri risco de vida várias vezes. Então, irmãos, isso é uma questão de organização, isso é uma questão de você conhecer a verdade, a Bíblia Sagrada. Aí tem algumas pessoas que vão falar para mim assim, não, pastor, mas espera aí, então o senhor está querendo ir contra um costume da igreja, né? Está querendo ir contra... aí muitos vão até falar assim, não, mas o senhor acabou de ler a palavra madrugada na sua tradução. Eu já expliquei, não vou precisar explicar de novo, né? Você vai lá e você pesquisa e você vai ver que essa palavra no original não existe, tá? Olha a confusão que essa palavra trouxe para a igreja dos dias de hoje. A confusão que essa palavra trouxe, né? Muitos acham que só porque oram de madrugada é mais crente, é mais santo do que o outro. Então, pastor, o senhor está querendo dizer para nós, vamos então deixar esses bons costumes para lá, vamos esquecer esses bons costumes? Irmãos, eu não sou contra bons costumes, né? Quer ver um bom costume que eu gosto muito? Por exemplo, se eu sair, né, quando eu morava, por exemplo, sozinho, se eu ligasse 20 vezes para minha mãe, eu pedia benção para minha mãe 20 vezes. Até hoje eu sou assim, né? Se eu ligar para minha mãe, eu vou pedir benção para ela. Então eu peço benção na hora que eu acordo, eu peço benção na hora que eu vou dormir. Então é um bom costume. Agora, o problema, meu irmão, é quando o bom costume, ele supera os mandamentos de Deus. E eu vou provar para você na Bíblia o que eu estou falando. Se você tiver a Bíblia em mãos, abre aí em Marcos, capítulo 7, eu vou abrir aqui. Aí você vai entender que quando os bons costumes, eles invalidam o mandamento de Deus, aí você está em problema. Aí você está com um problema muito grande. Olha aqui, ó, Marcos capítulo 7. Olha o que diz em Marcos capítulo 7. Quer ver? Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, vou ler aqui pausadamente, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem as mãos, não comem. E muitas outras coisas que receberam. Certo? Vamos continuar aqui, ó. Para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Não comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe, Jesus, tu és maravilhoso, né? Jesus sempre tinha uma resposta na ponta da língua, né, irmãos? Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Olha só o que Jesus está dizendo. Como está escrito, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Olha só que interessante aqui também, ó. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e qualquer que maldisser o pai ou a mãe, deve ser punido com morte. Aí o que acontece?
a pessoa faz uma coisa, mas o que é mandamento mesmo, por exemplo, como Jesus cita no final, honrar pai e mãe, eles não faziam. Entendeu? Então eles estavam mais preocupados com a tradição dos antigos do que com o mandamento de Deus. E aí Jesus os repreende, irmãos, né? Jesus, ele é até pesado em palavras nessa explicação dele. Então, irmãos, os bons costumes são muito bons até um ponto, até um momento. Até os bons costumes tem que ter um limite. Quando esses bons costumes superam os limites e invalidam os mandamentos de Deus, aí você arruma um problema muito grande. Por quê? Porque aí você está indo contra a vontade de Deus. Você está indo contra a palavra de Deus, né? Eu não vou entrar aqui na questão doutrinária, todos nós sabemos, existem, infelizmente, muitas igrejas ainda que retendem essas tradições antigas, esses costumes, né? E confunde costume com doutrina e vira aquela salada toda que você já sabe onde que vai parar, né? Então a intenção desse estudo, irmãos, é responder a dúvida não só do inscrito, porque eu sei que tem muitas pessoas que possam ter essa dúvida também, né? Se a oração da madrugada é melhor do que orar num outro horário de dia, por exemplo. Então tá aí, tá explicado, tá provado para você que oração, ela é oração a qualquer momento. Irmãos, falar com Deus é maravilhoso. Eu aconselho você que você ore. Paulo, ele disse para nós, né? Orar sem cessar. O que é orar sem cessar, irmãos? Né? Não é você estar de joelho dobrado 12, 24 horas por dia. Não, irmãos. Orar sem cessar é você manter o seu pensamento, a sua alma, o seu espírito, a sua carne conectada em todo o tempo com Deus. Por exemplo, eu trabalho com vendas, eu sou representante, então eu estou na rodovia todos os dias. Trabalho de moto, né? Me desloco até as cidades nas quais eu vou representar o meu produto, e eu tô ali na moto, irmãos, eu tô em pensamento com Deus, eu tô ali falando com Deus. Do meu jeito, na minha intimidade, eu tô ali falando com Deus. Eu estou orando, irmãos. Isso é oração. Oração é uma intimidade, é um particular com Deus. Né? Deus, ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo. Então, cada um tem o seu jeito de falar com Deus. Não existe uma regra específica de como orar, né? Não existe uma regra específica. Cada um tem a sua intimidade com Deus, o seu particular com Deus, tá? Então, fica a dica aí para você, tá bom? Se você tinha esse pensamento, né, de que a oração da madrugada é melhor do que outros horários, tira isso do seu coração, tira isso do seu pensamento. Pastor, não vou mais orar de madrugada. Aí é você que sabe, né? Você pode orar a qualquer momento. Se você gosta de orar na madrugada, como eu gosto de orar na madrugada, mas não, hoje eu não oro mais na madrugada pensando que a minha oração vai ser melhor. Não, eu gosto de orar na madrugada, porque realmente assim tem um silêncio, né, maior, enfim. Mas eu não vou deixar de orar outros horários, irmãos, porque eu tô ali na expectativa de orar. Porque tem muitas pessoas, como eu já fiz muito isso, né? Quando eu tinha esse pensamento da madrugada, o que eu já fiz? Hoje eu vou orar na madrugada. Beleza, saía para trabalhar, né? Saía para trabalhar e chegava cansado em casa, irmãos, muito cansado. E aí o que acontece? Eu não orei num determinado momento do dia. Chegava em casa, fazia os afazeres, tomava banho, tudo, comia, cama, de tão cansado que eu estava. E aí não conseguia orar na madrugada. Entendeu? Porque realmente orar de madrugada é um sacrifício muito grande, irmãos. Nem todo mundo tem essa não é nem coragem, como muitos dizem, né? Julgam as pessoas que não oram na madrugada. Mas você não sei o quê. Não, tem pessoas que obrigam você a orar. Não, você tem que orar de madrugada. Obriga você a orar de madrugada. E se você não orar na madrugada, ele vai brigar com você, ele vai ficar nervoso com você. Isso é ridículo, irmão. Cada um faz conforme a sua necessidade. Entende? E outra coisa, irmãos, oração, como os hipócritas faziam, né? Oravam nas praças, né? Os fariseus, Jesus falando, eles faziam tudo para se aparecer. Irmãos, essa oração, eu já vou te falar logo agora. Deus não ouve. Deus não ouve oração de hipócrita. Deus não ouve esse tipo de oração, né? Ele ouve no sentido de que ele não é surdo, né? Então ele tá ali, ele tá ouvindo. Mas existe uma diferença entre ouvir e escutar, viu, irmãos? Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Deus, ele te ouve. Tudo que você fala, quer seja bom, quer seja ruim, Deus está te ouvindo. Agora, te escutando é diferente. Quando Deus te escuta, significa que ele para
Porque a sua oração chamou a atenção de Deus. Isso é escutar. É diferente. Então tem pessoas que estão orando e Deus só está ouvindo, porque ele não é surdo. E como ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele está vendo ali. Mas escutar é diferente. É por isso que muitas das vezes, irmãos, você está orando por algo há muitos anos, já há muito tempo, e Deus ainda não atendeu o seu pedido. Por quê? Porque aquilo que você está pedindo, ou a forma na qual você está pedindo, primeiro, tem que estar dentro da vontade de Deus, para Deus te escutar. Senão ele não vai te escutar, ele só vai te ouvir. Certo? Segundo, você tem que pensar o seguinte: o que eu estou pedindo para Deus vai glorificar o nome do Senhor? Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Ana. Segundo alguns estudiosos, Ana orou 25 anos por Samuel, irmãos. 25 anos. Eu acredito, né, uma vez, quando eu era novo convertido, eu perguntei para Deus por que tanto tempo, por que ela passou tanto tempo para ter esse filho. Talvez, né, não é aqui, é só uma conjectura, talvez, irmão, sabe por que ela passou tantos anos sem ser escutada por Deus e apenas ouvida? Porque talvez ela pensava assim: não, Deus, eu tenho que ter um filho, tem que ser varão, para mostrar para a Penina que eu tenho condições, que eu posso, que isso e com aquilo. Se você, olha aqui para mim, se você estiver pedindo alguma coisa para Deus nesse sentido, deixa eu te falar uma coisa, não vai dar certo não. Não vai dar certo, irmãos. Sabe por quê? Você está querendo fazer barganha com Deus. Você está querendo receber uma bênção de Deus para humilhar outra pessoa. Não importa se que Penina era rival de Ana, ela humilhava Ana, sim, ela humilhava Ana. Mas Ana não poderia pagar com a mesma moeda. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. Então talvez esse foi o motivo pelo qual Ana orou 25 anos. Aí, irmão, teve um dia que ela se cansou da sua hipocrisia e ela entendeu o recado. Depois que ela já tinha sofrido, 25 anos ali, muito tempo sendo humilhada. Depois que ela já estava cansada, ela não aguentou mais. Aí ela entendeu o segredo. Ela falou: agora eu já sei qual que é o segredo de receber a minha vitória. Irmãos, foi tão lindo. Foi instantâneo. Foi instantâneo. Ela orou e o milagre aconteceu. Não demorou nem muito tempo. Na verdade, o milagre dela, né, por Deus ser onisciente, já estava até preparado, porque Deus já viu ali que chegou o tempo dela, né, que ela iria orar diferente. E o que ela fez? Olha a oração de Ana. Senhor, chorando, derramando suas lágrimas, se humilhando perante o Senhor. Olha a oração que essa mulher fez diferente. Senhor, se tu me deres um filho varão, a ti te darei por todos os dias, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, entenda isso aqui. Olha que tremendo. A gente entende que Ana não fazia esse tipo de oração. Olha o que ela diz: se tu me deres um filho de varão, a ti te darei. O que eu entendo com isso? Ela nunca falou desse jeito com Deus. Nunca. Nunca. Porque se ela já tivesse falado, por exemplo, quando ela tinha 10 anos de oração, ela já teria recebido o milagre. Então, pela declaração de Ana, subentende-se que... Você está entendendo? Irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, tá bom? Para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Compartilhe esse vídeo para que a obra do Senhor seja feita, tá bom? Dá uma fortalecida aí para nós aí. O canal tá crescendo, graças a Deus. Eu tô preparando um estudo aqui sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, irmão. Coisa linda, um estudo maravilhoso, é um estudo, vai ser um pouco mais extenso, vai aí mais ou menos de 40 a 1 hora, mas eu vou falar para você, vai valer a pena você ficar ali 1 hora que seja, para ouvir esse estudo, que é um estudo maravilhoso, amém? Obrigado, fica com Deus, a paz do Senhor para todos.